atenção para dois fatos. O primeiro trata-se do segundo mandamento: não farás imagens, não as adorarás, não farás imagem do que há no céu. Nós não podemos fazer imagens da divindade. Eu quero chamar a atenção da igreja para uma situação que ficou no inconsciente coletivo, e eu vou falar como minha opinião, mas penso ser razoável. Ficou no inconsciente coletivo de todo segmento cristão. A partir da Idade Média, quando a Igreja Romana fez uso de imagens, começou a acentuar o uso de imagens, fazendo imagens de Deus Pai, fazendo imagens de Cristo, fazendo imagens do que chamam Sagrada Família, imagens do Espírito Santo e etc. Eu quero dizer aos irmãos que eu temo que durante todo esse tempo a adoração ela foi desfocada, porque essas imagens penetram tanto no inconsciente humano, imagens que não são verdadeiras, porque ninguém pode representar um Deus que ninguém viu. Essas imagens elas penetraram tanto no inconsciente humano que ela veio, de certa forma, distorcer a verdadeira adoração. Porque quando nós adoramos, muitas vezes nós imaginamos, mesmo que sem querer, aquelas imagens que nos foram apresentadas ao longo da nossa vida, da nossa infância. Nós sempre convivemos com essas imagens. Nós vivemos hoje numa época de redes sociais que o meio evangélico tem feito uso dessas imagens também. E essas imagens elas não são verdadeiras, elas não correspondem à divindade, e não existe associação entre Deus e a mentira. E essas imagens, elas têm, de certa forma, mesmo distorcido a nossa adoração, porque quando vamos orar ou quando vamos adorar, corremos o risco de imaginarmos essas imagens que estão no nosso inconsciente há muitos anos. Então, o que eu quero chamar a atenção da Santa Igreja de Cristo é que o que nós devemos adorar em Deus, que nós devemos nos focar e nos concentrar, são os atributos de Deus. Adore a Deus não por uma imagem que alguém inventou e que possa estar na nossa mente. Muito difícil fugirmos desse bombardeio que foi essa penetração de imagens da divindade, mas sabemos que todas são falsas. Mas adore a Deus pelos seus atributos, pelo que Deus é. Adore a Deus pela sua justiça, pelas suas misericórdias, pela sua longanimidade, pela sua retidão, pelos seus grandes feitos ao longo da história, pela sua fidelidade. Adore a Deus pelos seus atributos, pelo seu caráter. Esses 10 mandamentos aqui que nos foram passados é um reflexo do caráter positivo de Deus. Adoremos a Deus pelo que Ele é, e não por imagens que nos fizeram crer serem imagens de Deus. E também quero chamar a atenção aos irmãos, falamos um pouco do segundo mandamento, né? Quero chamar a atenção dos irmãos para o quarto mandamento, nós estamos nele hoje. Estamos cumprindo esse quarto mandamento hoje. Aqui no texto original está, no texto traduzido aqui, sábado, que é o Shabat, que quer dizer cessar, um dia de cessar atividades. Cristo é o nosso sábado. E nós guardamos o domingo por ser o dia da ressurreição de Cristo. Então hoje é o dia em que estamos guardando o quarto mandamento, onde nós vamos nos lembrar do Deus que nos criou e vamos lembrar do Filho de Deus, de Cristo, que se fez um de nós para nos salvar. E devemos encher o nosso coração e a nossa mente, não com imagens falsas, fictícias, mas com a verdadeira adoração, lembrando que fomos criados e fomos libertos, né? Assim como Deus libertou o povo do Egito, Cristo nos liberta do pecado que nos escraviza e nos condenaria, não fosse a misericórdia de Deus. Então que nós possamos cumprir este quarto mandamento com alegria no coração. Não é um dia de armadilhas, não toque, não faça, mas é um dia de alegria, de deleite, de descansar no Senhor, de falar: Senhor,
muito obrigado, porque sem a tua ação eu estaria irremediavelmente perdido por causa dos erros que já cometi e possivelmente ainda cometerei, infelizmente. Mas Deus é misericordioso. Dito isso, irmãos, se